Olá, queridos alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E na aula de hoje nós vamos estar iniciando sobre o tema 2, da unidade 2, né? Então nós vamos para a nossa aula 6 de Artes, caderno 2 do Sistema Farias Brito, unidade 2, tema 2. Para mais informações, você vai consultar e ler da página 88 até a página 99. O tema: o teatro como retrato de uma época. Então, nesta aula, nós vamos debater sobre as peças realizadas pelo grupo Parlapatões, Patifes e Paspalhões, adaptadas da obra original O Rei da Vela, escrita por Oswald de Andrade. Então vamos debater um pouco sobre o teatro e as peças realizadas por este grupo. Aí aqui, para iniciar o tema, O Rei da Vela, a gente vê a imagem que está lá no livro didático e também que ornamenta, né, o nosso slide, complementa. E aqui, para iniciarmos sobre o tema, primeiro essa afirmação: os dramaturgos, muitas vezes, eles utilizam peças teatrais para apresentar sua visão sobre diferentes aspectos da sociedade em que vivem. Um exemplo é a peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, 1890-1954, que foi um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro. Essa peça foi escrita em 1933 e publicada em 1937. Aí aqui vamos comentar, né? Primeiro, você sabe que uma peça teatral, por mais que ela represente um período anterior, um exemplo, vamos fazer uma peça sobre Tiradentes, né? Sobre a Inconfidência Mineira e a atuação de Tiradentes, ou uma peça sobre escravidão no Brasil e retratar sobre o Quilombo dos Palmares. Mas por mais que retrate temas históricos, sempre mescla alguma visão ou algum problema que o autor, o dramaturgo, quer relacionar à sociedade em que ele vive. No caso, por exemplo, Oswald de Andrade, nós aprendemos que ele foi um dos integrantes de destaque do movimento conhecido como a Semana de Arte Moderna. Oswald, ele foi redator de jornal, ele foi colunista e também se destacou em alguns momentos da sua vida como dramaturgo. E na peça O Rei da Vela, Oswald criticava uma prática comum na sociedade da sua época, que era o empréstimo de dinheiro a juros por alguns indivíduos, né? A palavra vela, o Rei da Vela, significa, para a gíria da época, vela significa agiotagem. É como se fosse o rei da agiotagem, a peça. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela. Mas é só para você perceber que no teatro, uma peça, ela busca criticar a sociedade da sua época ou promover uma determinada visão. Vou dar um exemplo. Professor, por que as pessoas se identificam tanto com as novelas? Você sabe que boa parte das famílias brasileiras tem o hábito de assistir telenovelas, né? Você também tem a noção que a telenovela vem do teatro. A primeira forma de manifestação artística era o teatro, né? A primeira forma de representação do cotidiano e do dia a dia de alguns grupos. Então, eu quero dizer para vocês que o público brasileiro assiste muita novela porque a novela retrata o dia a dia, retrata a violência, retrata a pobreza, a miséria, a exclusão, a alegria, as relações familiares. É por isso que muitas pessoas assistem, porque se identificam. E a novela, ela trata temas atuais. Então, da mesma forma que eu estou relacionando a novela com vocês, é para vocês perceberem o teatro. Por que é que muitas pessoas vão ao teatro assistir peças? Porque o teatro, ele representa o cotidiano, né? Tem até uma frase que diz, né? É a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Porque ambos estão em consonância. Você vai para uma peça, você assiste sobre a questão do amor, do ódio, da intriga, da inveja, né? Da alegria, da tristeza, da angústia, ou seja, os sentimentos do homem. Então a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é que os dramaturgos utilizam peças teatrais para apresentar sua visão sobre diferentes aspectos da sociedade em que vive. Aí aqui
O livro destaca a peça O Rei da Vela, né, escrita por Oswald de Andrade. Mais adiante a gente vai debater a importância que essa peça teve, porque ela foi um dos marcos da renovação do moderno teatro brasileiro, né? Foi um dos marcos da modernização do teatro no Brasil. Então essa peça, ela foi escrita em 1933. Aí o Oswald, ele publicou essa peça em livro em 1937. Mas essa peça só foi montada, ou seja, apresentada em um espetáculo teatral, só 30 anos depois. Só em 1967 que essa peça foi montada a primeira vez pelo Teatro Oficina. Mas vamos falar agora um pouco do contexto. Em O Rei da Vela, Oswald de Andrade apresenta uma visão crítica, abordando de forma cômica e satírica os costumes e os valores da sociedade da época. Duas das principais personagens da história são Abelardo I e Abelardo II, proprietários de uma empresa de agiotagem, a empresa Abelardo e Abelardo, que realizam um empréstimo de dinheiro a juros acima das taxas estabelecidas pelo governo. Quando você for pegar o contexto social que a peça apresenta, é o seguinte: primeiro vamos falar um pouco de alguns aspectos da história do Brasil. Quem estudou sobre a história do Brasil sabe que de 1894 a 1930 é o período da Primeira República, em que há um grande domínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais na política brasileira. A famosa política do café com leite, quando São Paulo e Minas se alternam na presidência da República. Existia uma reunião entre os principais partidos políticos da época, que era o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, os estados mais ricos. Aí 4 anos governava o paulista, 4 anos o mineiro, ou alguém indicado por paulistas e mineiros. Pois bem, a República Velha, ou Primeira República, ela teve fim em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder político, né? Vargas, ele deu um golpe de Estado e chegou ao poder na famosa Revolução de 30. A Revolução de 30, Vargas chega ao poder em 30 e só sai em 1945. Quando Vargas chega ao poder, uma das leis criadas por ele é uma lei que proíbe os empréstimos a juros. Essa proibição proíbe empréstimo acima da tabela do governo e proíbe empréstimo a juros. Só quem pode emprestar dinheiro a alguém é o banco. Ninguém pode fazer empréstimo a outra pessoa, né, a juros, porque o nome disso é agiotagem. Resumindo, Vargas combate a agiotagem. Mas nesse cenário, o Oswald vai apresentar uma companhia de agiotagem, comandada pelos irmãos Abelardo e Abelardo, que empresta dinheiro principalmente para as pessoas mais humildes e costuma cobrar juros altíssimos, né? Então o Rei da Vela é como se fosse o rei da agiotagem. Aí nessa peça teatral, né, que ele escreveu, ele busca criticar a prática da agiotagem existente no Brasil, mostrando principalmente a exploração que os mais humildes sofrem. De pegar, por exemplo, um dinheiro, vamos supor, pegar 1.000, daí a pouco tem que pagar 3, porque 2 é só juros, né, pagos. Então é justamente isso. Assim, ele critica a prática da agiotagem, que era realizada, né, que realizavam os irmãos Abelardo e Abelardo, realizavam empréstimo de dinheiro a juros acima das taxas estabelecidas pelo governo. Nessa história, ele faz uma crítica ao modo como a burguesia explora as pessoas mais simples, se alia aos latifundiários falidos, que, por exemplo, para um grande latifundiário, emprestava-se uma grande quantidade com juros menor. Para uma pessoa pobre, que muitas vezes ia pegar o dinheiro para uma doença, para algo de extrema urgência na família, os juros eram altíssimos. Então ela mostra como a burguesia explora as pessoas mais simples, se alia aos latifundiários falidos e dependente do capital estrangeiro em um movimento cíclico. Então, esse é o contexto da peça O Rei da Vela. Então, dá para perceber que o Oswald, quando ele escreveu, ele buscava criticar a prática de agiotagem existente na sociedade da sua época e como a burguesia explorava as classes menos favorecidas. Pois bem, agora nós vamos debater sobre a montagem dos parlapatões, né? O grupo Parlapatões,
Patifes e Paspalhões, conhecido simplesmente como Parlapatões, realizou uma adaptação da peça O Rei da Velha. Eles fizeram uma montagem no ano de 2018. Vamos lá. Tem até a imagem, né? Tanto a imagem que abre a nossa unidade, que é esta imagem aqui, é da apresentação do grupo Parlapatões, como também esta outra imagem, né? A montagem dos Parlapatões. Em sua montagem de O Rei da Vela, no ano de 2018, o grupo Parlapatões realizou uma adaptação do texto original de Oswald de Andrade. Professor, o que é uma adaptação? Eu já falei na aula anterior para você que a adaptação é a transposição ou mesmo transformação de uma obra para outras linguagens artísticas, diferentes daquela que foi criada. Exemplo, uma peça teatral virar um filme, um cinema. No entanto, também chamamos de adaptação quando, em uma mesma linguagem, ou seja, no teatro, um grupo de artistas atualiza determinada obra para a sua época. Então, eu vou dar um exemplo de uma adaptação. O Oswald, ele escreveu a peça O Rei da Vela, uma peça com conteúdo crítico, criticando a política, a economia, a sociedade do Brasil, né, e a corrupção e a prática do empréstimo a juros. Então, na peça do Oswald, Rei da Vela, era uma crítica social. O grupo Parlapatões, ele realiza uma montagem desta peça, mas ele adapta para cenas cômicas, de humor. Como também ele, nessa adaptação de uma mesma linguagem, por exemplo, Rei da Vela de Oswald foi feita para o teatro, mas com um tom mais crítico. Já o grupo Parlapatões, ele pega aquele texto do Oswald e transforma de uma forma cômica. Eles podem adicionar cenas que não existiam na obra original, pode também cortar algumas cenas. Então chamamos isso de adaptação. Nessa versão, os Parlapatões trazem à cena o autor Oswald de Andrade, além de aproximar a obra do atual contexto político, realizando adaptações nos diálogos, inserindo textos da atualidade, cortando cenas, modificando a ordem do texto original, conferindo mais dinamismo à trama. O que é que os Parlapatões fazem? O Oswald criou a sua obra, como eu disse a vocês, ele criou em 1933, só publicou em 1937. O Oswald, ele criou criticando a sociedade da sua época, ou seja, da década de 30. O que é que o grupo Parlapatões fez? Ele pega a peça, ele insere inclusive o Oswald de Andrade é representado na peça como se fosse uma espécie de narrador oficial, na montagem de Parlapatões, onde o Oswald, ele é aquele narrador inquieto. E aí, quando a gente diz que os Parlapatões aproximaram a obra do contexto atual, é porque a obra original do Oswald retratava a década de 30. A obra dos Parlapatões representam os dias atuais do momento em que ela foi feita, ou seja, o contexto político de 2018. Então, eles realizam adaptações nos diálogos, inserindo textos da atualidade, cortando cena daquela época, criando novas, tudo isso para conferir um maior dinamismo à trama. Seguindo aqui, a montagem dos Parlapatões. Uma das marcas da versão de O Rei da Vela, do grupo Parlapatões, é a intensa presença da música. Olha aqui um elemento adicional que eles criaram, né? A intensa presença da música, que é executada por uma banda ao vivo durante a encenação. Essa proposta fez parte do trabalho de direção musical coordenado por Fernanda Maia. Fernanda Maia é esta mulher que aparece aqui no slide, né? Que ela, além de atriz, ela atua também como uma espécie de diretora musical, ou seja, escolhendo a trilha sonora da apresentação da peça O Rei da Vela, feita pelo grupo Parlapatões. Então, olha só a variação. Na primeira montagem não tinha essa banda ao vivo. Os Parlapatões já inseriram para também dar um maior dinamismo e fazer com que o espetáculo seja mais atrativo para o público. Então, nessa peça, Fernanda Maia escolheu uma trilha sonora composta de músicas brasileiras que contém acentuada crítica social e optou por uma banda que executa a trilha sonora ao vivo. Isso cria um clima festivo para o espetáculo. Só para você ter uma ideia da adaptação, né?
na obra de Oswald, que foi encenada lá em 1967, ela foi encenada só 30 anos depois de ser publicada, né? Foi encenada em 67 pelo Grupo Oficina, não tinha a banda ao vivo. O Oswald, quando escreveu o livro, também não tinha essa ideia de colocar uma banda ao vivo. Mas os Parlapatões, eles inseriram uma banda ao vivo durante a encenação para ambientalizar o clima da peça. E aí, como eu disse a vocês, a escolha das músicas pela diretora musical, né, Fernanda Maia, busca justamente ambientalizar a obra. Se a obra faz uma crítica social, então ela escolheu músicas com tom crítico, músicas que falam da corrupção, músicas que falam da violência, músicas que falam de práticas da sociedade atual, né, que criticam a sociedade brasileira, as mazelas sociais. Aí agora nós vamos falar um pouco sobre a direção musical e a sonoplastia. Que a gente falou do papel da Fernanda Maia, né, como diretora musical, vamos entender um pouco qual é o papel do diretor musical e da sonoplastia, e aqui eu coloquei, né, sonoplasta naquela mesa de som que ambientaliza os espetáculos. No teatro, assim como o texto e a atuação, a trilha sonora tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma história. Por quê, professor? Porque a trilha sonora, ela cria um ambiente. Muitas vezes você está ali numa peça teatral de terror, então tem aquela trilha sonora que gera uma sensação de pânico na população, né? O clima de terror, ou o clima de suspense. Como, por exemplo, numa peça tem aquele momento romântico, onde o casal está ali se acertando, se beijando, então já tem uma trilha sonora mais ambientalizada para a cena romântica, ou uma cena cômica. Então a trilha sonora ela tem uma importância tão grande que muitas vezes uma cena romântica pode se transformar numa cena cômica só pela trilha sonora. Então o trabalho de seleção musical e da escolha dos momentos da história, que serão acompanhados de determinada música, é a atribuição do diretor musical. Então suponhamos, meu caro aluno, que você seja um diretor musical de um espetáculo de teatro. Qual é a sua função? Por exemplo, tá a peça, você vai dizer, ó, a trilha sonora é essa, vai tocar música tal, da banda tal, em determinado momento. Então você vai escolher as músicas que vão fazer parte do repertório daquela peça, como também o diretor musical, ele vai falar para o sonoplasta o seguinte, olha, tá aqui o repertório, eu quero que no momento dessa cena, quando o casal estiver próximo a se beijar, você coloque esta canção para ser a trilha sonora. Ou num determinado momento da peça, quando chegar um cliente na empresa de agiotagem Abelardo de Abelardo, que o cliente for apelado, dizendo que está endividado, coloca uma música, antes da fala do Abelardo 1, que é o dono da empresa, uma música assim meio de terror, uma música que cria um clima, de certa forma, de suspense para a plateia. Então, esse é o trabalho do diretor musical, selecionar as músicas e o momento em que elas serão tocadas durante uma história. Por meio dos efeitos sonoros, os artistas podem criar, por exemplo, sensação de uma tempestade ou explosão. Exemplo. O professor me deu um exemplo. Suponhamos, está tendo uma peça teatral. Dentro dessa peça tem uma cena que se passa no meio de uma tempestade. Então, o sonoplasta vai inserir um som que simboliza um temporal, uma tempestade, uma explosão. É só para você ter uma ideia, como além da trilha sonora, né, além das músicas que compõem o espetáculo, os efeitos sonoros de um espetáculo contribuem muito para a sensação e a ambientação da plateia para o clima que o espetáculo deseja demonstrar. A área que cuida da seleção e da execução dos sons em uma montagem teatral é a sonoplastia. Então, como eu disse a vocês, existe o diretor musical e existe o sonoplasta. O diretor musical, ele escolhe a trilha sonora e os momentos que elas vão ser apresentadas. O indivíduo que vai controlar a mesa de som e ambientalizar o clima da peça é o sonoplasta. Ele vai estar lá, lembrado do momento da cena e naquele momento executar o som. Então é só para você ter uma ideia dos múltiplos papéis que existem no teatro.
Aí aqui agora vamos falar um pouco do grupo Parlapatões, Patifes e Paspalhões. Formado há quase 30 anos, o grupo Parlapatões é um importante coletivo teatral de São Paulo, formado por Hugo Pozzolo. O grupo tem uma pesquisa dedicada à comédia, ao circo, levando à cena o humor crítico e provocativo. Então eles utilizam de uma maneira bem humorada, né, a montagem da peça O Rei da Vela, mas também buscando promover uma crítica social. Como eles montaram em 2018, utiliza aquela peça feita em 37 para criticar a sociedade de 2018. Utiliza de diversos elementos populares, o grupo Parlapatões, né, e o improviso para produzir suas obras com temas atuais da vida política do país, dialogando diretamente com o espectador e reforçando o sentido público da arte teatral. Então, para o grupo Parlapatões, eles fazem peças cômicas, peças que levam o público a sorrir, mas também fazem, dentro desse humor, um humor crítico, um humor provocativo, um humor reflexivo, que faz as pessoas enxergarem os problemas sociais, como a corrupção, o apego aos bens materiais, através do bom humor e das cenas apresentadas no espetáculo. O grupo Parlapatões, né, participa ativamente da construção de ações de apoio ao teatro e ao circo, tanto em São Paulo como em outros lugares do país, né? Então é um grupo que tem um vínculo muito forte com o teatro, busca promover ações para crescer ainda mais o teatro no Brasil, como também apoia o circo. O circo cada vez mais necessita de ajuda para poder se sobressair nos dias atuais, né? Algumas peças de destaque da sua própria autoria são Sardanapalo e Bric-a-Brac, né, do grupo Parlapatões, como também eles realizam releituras de clássicos de Molière, como o Burguês Fidalgo, e de Aristófanes, As Nuvens ou um Deus Chamado Dinheiro. Então eles tanto criam peças próprias, como também fazem adaptações de textos realizados por artistas clássicos, como o francês Molière e como o grego Aristófanes. Aí, para a gente finalizar, né, sobre o nosso capítulo de hoje, né, vamos falar de Oswald de Andrade e o teatro moderno brasileiro. Está aí a imagem do Oswald de Andrade, né? Oswald de Andrade foi um dos artistas de destaque do movimento modernista, realizou trabalhos como escritor, redator de jornais e revistas, além de atuar como dramaturgo, né? Foi um dos mais importantes escritores brasileiros, participou do movimento modernista, buscando renovar a arte brasileira, sendo autor do Manifesto Antropófago. Nós vimos isso no nosso tema 4, Modernismo Brasileiro. Você viu que o Manifesto Antropófago era um marco teórico do movimento modernista. E a gente vai ver que o Oswald, ele queria renovar a estética da arte brasileira, pegar aqueles elementos dos movimentos de vanguarda, como cubismo e expressionismo, devorar aquela arte e inserir com elementos nacionais, criando uma arte tipicamente brasileira, genuinamente brasileira. Uma outra coisa que o Oswald buscou era o seguinte: buscou politizar a arte brasileira, convidar os artistas brasileiros a retratar o contexto sociocultural e econômico do Brasil em suas obras. Como assim, professor? Me dê um exemplo no teatro. Se você pegar as peças teatrais, até antes do Oswald escrever a peça O Rei da Vela, as peças teatrais eram só a comédia de costumes. Ou seja, aquelas peças que tinham bom humor, que representavam a vida do caipira morando na cidade grande, ou peças mesmo de comédia, mas que não tinha crítica à política, não tinha crítica à sociedade. Era só o fazer rir, sem um contexto político, sem buscar representar a realidade e os problemas do Brasil. Então o Oswald ele buscou justamente isso. Inserir uma politização da arte brasileira, fazer com que os artistas utilizassem suas peças teatrais para criticar e mostrar os problemas do Brasil. Porém, o teatro ele só foi assimilar a ruptura pretendida pelos modernistas na década de 1940. Como assim, professor? O Oswald escreveu, mas a peça dele não tinha sido montada naquela época. Então, o teatro foi a última linguagem a assimilar
a ruptura pretendida pelo modernismo. A comédia de costumes ela ainda continuou na década de 30 e boa parte da década de 40 como sendo o principal gênero do teatro. Mas, sem dúvida, Oswald de Andrade foi quem lançou as bases da moderna dramaturgia brasileira, né, que só foi reconhecida com a montagem da peça O Rei da Vela pelo Teatro Oficina em 1967. Isso a gente vai debater na próxima aula. Aí, para a gente finalizar, o teatro moderno brasileiro. Professor, qual foi o marco do teatro moderno brasileiro? A gente sabe que Oswald contribuiu para a renovação, mas o marco do surgimento do teatro moderno brasileiro é a peça Vestido de Noiva, escrita por Nelson Rodrigues em 1943. Essa peça é uma peça teatral brasileira de teor psicológico, escrita por Nelson Rodrigues e encenada pela primeira vez em 1943. Em seu cenário, a peça apresenta 3 planos que se intercalam: o plano da alucinação, o plano da realidade e o plano da comédia. Conta a história de Alaide, uma moça que é atropelada por um automóvel, e enquanto é operada no hospital, ela relembra o conflito com a irmã Lúcia, de quem tomou o namorado Pedro, e imagina seu encontro com Madame Clécia, uma cafetina assassinada pelo namorado de 17 anos. Né? Então aqui eu tirei lá da fonte Wikipédia, foi que eu peguei esse enredo. Então é só para você perceber que a peça Vestido de Noiva, ela foi a primeira montagem, né, a primeira obra montada no Brasil que não retratou apenas a comédia para fazer rir. Ela buscou refletir sobre os problemas sociais do Brasil, né, refletir sobre as brigas dessas duas irmãs pelo mesmo homem. Fala também na peça da corrupção, da violência, da traição, de vários temas existentes na arte. Então, professor, por que a obra de Nelson Rodrigues é o marco, né? Porque é o seguinte, nós estudamos que o texto teatral de O Rei da Vela foi o primeiro, só que esse texto foi escrito em 33, foi publicado o texto em 37, mas a peça só foi montada em 67. Então a primeira peça com esse conteúdo montada, que teve o espetáculo realizado, foi Vestido de Noiva. Mas a gente sabe que o Oswald ele já vinha com essa linguagem para o teatro desde O Rei da Vela. Então, pessoal, eu desejo que vocês possam ter compreendido, né, essa explicação. Quero que vocês façam a leitura em casa para ficar mais fácil a assimilação do conteúdo. Na próxima aula eu estarei concluindo o nosso capítulo e passando o exercício para poder reforçar a nossa aprendizagem. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Sucesso sempre!